Oi, estamos ao vivo, gente. Sejam bem-vindos. Eu estou aqui nesse suporte. Eu aprendi a ficar mais afastado. Eu aprendi também a olhar para a câmera. Então vou conversar com vocês por aqui. Gente, toda quarta-feira a live vai ser um pouco mais tarde, porque quarta-feira eu tenho o culto do encontro que eu prego. Então, nos outros dias, segunda, terça, quinta e sexta, serão lives na hora 21 horas, na hora combinada. E hoje, toda quarta, às 21h30. Você que pegou aí seu papel, sua caneta, nós estamos em aula, nós vamos aprender muitas coisas aqui. Eu quero que vocês anotem. Olá, Ana Fagundes, bem-vindos, todo mundo, sejam todos bem-vindos. Alegria ter vocês aqui comigo hoje, para a gente aprender, para a gente ficar cada vez mais plenos e autênticos. Pessoal, vamos começar para não tomar muito tempo, para a gente já falar o que deve ser falado. Eu quero relembrar ontem, porque toda live vai conversar com a live anterior, partindo do entendimento que a gente está seguindo uma linha de raciocínio que tem uma verdade, uma construção de um entendimento que é complexo mesmo, um entendimento que vai trazer para a gente muitas vezes certas angústias. Como eu falei ontem, o caminho do autoconhecimento é assim, carregado de angústias, dói mesmo, é complicado, a gente vai querer falhar uma hora, mas permaneçam firmes. Hoje eu quero falar para vocês sobre crença limitante, trazendo o conceito do que é a crença, por que ela nos limita, de onde vem. Eu quero já falar para vocês podem anotar. Crença é tudo aquilo que eu acredito e tenho como verdade, mas não é uma verdade universal. Pode anotar. Crença é tudo aquilo que eu tenho como verdade, mas isso não é uma verdade universal, é uma verdade própria. Você pode perguntar assim, André, como é que eu crio as crenças? Como é que as crenças aparecem para mim? Como é que as crenças acontecem e surgem? As crenças vêm das maneiras que eu vejo, da maneira que eu sinto, da maneira que eu ouço e da maneira que eu toco. Ou seja, as crenças são construídas por aquilo que eu vejo, sinto, ouço e toco. E não necessariamente eu posso passar por uma experiência no tocante ao sentir, no tocante ao tocar, no tocante ao ver e no tocante ao olhar. Eu posso, a partir de uma experiência, exemplo, eu vejo que a minha mãe, eu vejo que o meu pai, ele sempre se dá mal quando ele vai empreender alguma coisa. Eu vejo que a minha mãe sempre se dá mal nos relacionamentos. Eu vejo que a minha mãe nunca faz nada em relação a amoroso, no relacionamento amoroso. Ela se dá bem, ela fica tranquila nos relacionamentos. A partir de uma questão do outro, a partir daquilo que é propriamente do outro, eu posso ter como uma verdade e experimentar aquilo a partir daquilo que eu estou vendo, a partir daquilo que eu estou ouvindo. Se minha mãe diz muito, que homem sempre vai trair, que homem sempre vai deixar na mão, eu vou ter aquilo como uma verdade. Se isso for construído em mim uma crença, a partir daquilo que eu estou vendo e ouvindo, eu vou ter como verdade. Não necessariamente eu vivi um relacionamento onde eu vi que um homem me trai. Não necessariamente como meu pai eu empreendi e quebrei. Essas coisas não necessariamente acontecem. Certo? Então é aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, que eu toco, que eu sinto, a partir das experiências, sem necessariamente passar por elas numa questão existencial. Ou seja, eu não preciso passar para crescer com crenças e desenvolver crenças. Eu posso apenas ver, eu posso apenas ouvir, eu posso apenas sentir, eu posso apenas tocar.
Até aqui tudo bem? Crença então é tudo aquilo que eu vejo, toco, ouço e sinto. O que pode ser uma crença? Quais são as características de crença limitante? Eu quero muito que vocês anotem, porque esse conceito é um conceito que vocês, a partir de tudo que a gente está construindo, vai no dia a dia, nas suas vivências, na rotina, naquilo que vocês vivem no cotidiano, perceber aonde estão suas crenças, aonde está a crença de cada um que limita. Limita no sentido, eu não rompo daqui, eu só vou até aqui, esse é o meu limite. Eu delimitei até onde eu vou. Crença é tudo aquilo que serve para o outro, crença é tudo aquilo que é para o outro, mas não é para mim. Se eu vejo que a minha mãe vive um relacionamento que não é um relacionamento saudável, se eu vejo que meu pai, sempre quando ele vai tentar alguma coisa, ele falha, isso não quer dizer que todas as outras pessoas do mundo falham, todas as outras pessoas do mundo sofrem. Eu só tomei como verdade a partir daquilo que eu vi, senti e observei. Então, neste momento, crença limitante é tudo aquilo que serve para demais pessoas, mas não serve para mim. André, e quem é que cria a crença limitante? Quem é que me faz acreditar? Como eu disse, a live de ontem, você que não assistiu, assista, para você entender a crescente desse conhecimento. Quem cria a nossa crença limitante é o ego, ou seja, o ego é o pai das nossas crenças limitantes. Tem outros nomes? Tem outros nomes. A gente pode chamar de muitos outros nomes. Autossabotagem, distorção de imagem. A gente pode chamar de, quando a gente está querendo fazer alguma coisa, a gente falha, né? A gente despreza as coisas, a gente joga fora as coisas. A gente chama de várias coisas. Baixa autoestima. Quem cria as nossas crenças limitantes, ou seja, quem coloca limite até onde vai, é o nosso ego. Porque o nosso ego, quem já está participando aqui já sabe, o nosso ego, ele tem medo dele não ter voz, ou seja, o ego tem medo dele morrer. Só que a gente, por ser ser humano, teme não viver os nossos sonhos, não correr atrás daquilo que a gente quer, porque a gente tem medo de morrer. A gente tem medo de não viver, ou se viver, a gente esquecer de quem a gente é. Então a gente é apegado demais à nossa autoimagem, à nossa visão de nós mesmos como uma autopreservação. Faz sentido. Ou seja, é genuíno, não é de todo ruim. Mas o que a gente precisa entender, eu já falei demais com vocês, o nosso ego, ele não vai embora. Então, se o ego, ele não vai embora, ele sempre vai querer criar situações e crenças que vão nos limitar a coisas. Exemplo, eu só posso ser feliz nos meus relacionamentos, na minha questão profissional, no zero à esquerda. Eu só posso ser feliz espiritualmente, eu só me dou bem espiritualmente. Eu sou uma pessoa que ora, eu sou uma pessoa que jejua, eu sou uma pessoa que tem Deus, mas quando toca as questões emocionais, quando toca as questões materiais, não dá certo. Para quem está chegando aí, sejam bem-vindos. Nós estamos falando sobre crença limitante. Eu quero agora que vocês também anotem, que eu vou dar alguns exemplos de como a gente vê, como a gente pode perceber crença limitante no nosso dia a dia, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Se a gente observa, se a gente vê coisas, se a gente vê pessoas realizando sonhos, e no nosso íntimo, ou seja, como uma voz que conta pra gente, isso não pode acontecer comigo, isso está distante demais para a minha vida, isso é muito distante da minha realidade, isso é muito distante daquilo que eu vivo, eu estou vivendo uma crença limitante, porque é universal a verdade, mas eu tenho apenas esse exemplo de que não é para mim, e eu tenho como verdade isso que não é universal, que não é comum, que não é para todo mundo. É possível ser feliz em todas as áreas, é possível me dar bem no relacionamento, e é possível me dar bem nos negócios, é possível ser uma pessoa fiel ao Senhor, ter valores e conceitos pré-estabelecidos do que é ser cristão, do que é ser um ser espiritual, um filho de Deus, e também conquistar outras coisas e ser feliz em outras áreas, em todas as áreas. As crenças limitantes contam pra gente uma mentira, na tentativa da gente ser aquilo que a gente não é,
por medo de, ao tornar quem nós somos de verdade, realizando os nossos sonhos, a gente deixa de ser para o nosso ego aquilo que ele tinha razão. Ou seja, eu crio a minha crença por aquilo que eu vi. Se todas as pessoas são assim, se todas as pessoas são assados, eu tenho um crivo e uma régua que passa por mim. E o ego ama criar essas crenças, porque ele está dizendo, eu tenho razão. Eu vou viver isso aqui porque eu quero que eu tenha razão sobre aquilo que eu criei, sobre aquilo que eu imaginei. Quando eu toquei, quando eu senti, quando eu olhei e quando eu ouvi. A partir dos nossos sentidos, a gente cria as nossas crenças limitantes. Eu vivi, eu experimentei, eu passei por uma questão, por uma vivência existencial, ou seja, eu passei por algo que criou uma crença. Eu quero te dizer uma coisa e abre agora os ouvidos e presta atenção. O acontecimento não trouxe a crença. Você já tinha crença antes. O acontecimento só mostrou para você que você tinha crença. Exemplo. Eu não sei por que eu passei por determinada situação na minha vida e isso me deu uma crença limitante. Eu estava em um relacionamento e esse relacionamento me provou que todas as pessoas são ruins, todas as pessoas vão me maltratar. Isso é uma crença. Porque nem todo mundo, o mundo não está contra a gente, o mundo não está para nos maltratar. Se eu creio isso, se eu acredito nisso, e essa situação me mostrou isso, essa crença já existia. Essa situação só veio para me mostrar aquilo que já estava dentro de mim. Se a gente entende já que o ego cria, o ego sempre vai existir, então a gente sempre vai ser tentado a criar situações de crença limitante, nos limitando a realizar nossos sonhos, a viver a nossa vida plena, a viver a nossa vida autêntica. Se a gente sabe isso, a gente precisa hoje identificar, e nós vamos aprender como identificar. Nós vamos hoje também entender como criar novas crenças que não agora vai nos limitar, mas vão nos dar liberdade sobre a vida, sobre a gente, sobre as pessoas e sobre aquilo que a gente quer construir. Aquilo que vai me limitar é aquilo que eu julgo, aquilo que eu quero ter razão ou aquilo que eu quero me sobressair. Quando eu julgo, quando eu quero ter razão e quando eu quero me sobressair. Quando eu quero me sobressair é porque eu me acho inferior. Quando eu quero julgar é quando eu me acho superior. E quando eu quero ter razão é quando eu quero confirmar que o ego é a minha real essência. Só que o ego não é a sua real essência. Quais são as 3 situações onde a crença vem? Quando eu quero julgar, quando eu quero fazer com que a situação seja... Quando eu quero me sentir superior a outra pessoa, quando eu julgo, quando eu quero me sentir superior e quando eu quero fazer com que quando eu quero fazer com que o ego tenha razão. O ego tem razão e vai dizer, eu tenho verdade sobre essa situação. Quando o ego tem razão, ele julga. Quando o ego quer ter razão, quando a gente julga, a gente quer se sentir superior. Nesses aspectos. São essas 3 situações. Quando eu julgo, quando eu quero me sentir superior e quando eu quero ter razão. Ok? Anotem situações comuns que vocês podem identificar em outras situações específicas. Quando você está em algum tipo de relação e você pensa consigo mesmo, essa pessoa é uma pessoa coitada. Essa pessoa é uma coitada. Ela tem cada vez mais problemas e torna-se cada vez mais vítima. Quando você identifica em outra pessoa que ela está se vitimizando, quando você identifica em outra pessoa que ela está aparecendo e tentando aparecer, quando você identifica em outra pessoa e julga no seu coração como se essa pessoa fosse uma coitada, como se essa pessoa fosse alguém menor, você está julgando e esse tipo de julgamento vai fazer com que você tenha crença limitante. Como isso? As nossas relações criam para nós as nossas crenças limitantes. Ou seja, eu não tenho crença limitante acerca de uma aldeia indígena, caso eu não participe dela.
Então as nossas crenças limitantes, são geográficas, as nossas crenças limitantes são crenças sociais e as nossas crenças limitantes são crenças pessoais, geográficas, sociais e pessoais. Então nos nossos relacionamentos, quando eu identifico alguém que está se vitimizando e eu falo dentro do meu coração que essa pessoa é uma pessoa coitada, quando eu identifico no meu coração que uma pessoa ela não deveria fazer o que está fazendo, ou seja, eu julgo meu pai, eu julgo a minha mãe, eu julgo o meu cônjuge, eu julgo as pessoas que estão ao meu redor, querendo que elas sejam uma pessoa diferente do que elas são, isso para mim vai criar uma crença limitante, porque na forma como eu me relaciono, na forma como eu me sociabilizo e na forma geográfica, naquilo que eu recebo da geografia de onde eu pertenço, isso vai fazer com que eu tenha crenças limitantes pessoais. Porque tudo aquilo que eu observo no outro e tudo aquilo que eu julgo no outro, na tentativa de me sentir superior, fazer com que essa pessoa viva de uma maneira da forma como ela não é, a partir daquilo que eu entendo, a partir daquilo que eu vejo, eu vou criando situações que vão me limitando afetivamente e emocionalmente. Como que é isso, André? A Bíblia fala que aquilo que eu coloco como régua, isso também vai ser me colocado como régua. Aquilo que eu meço, vou medir, vai também me medir. Da mesma forma como eu enxergo o outro e digo, eu observando dentro do meu interior, dizendo para essa pessoa que ela deveria ser diferente, ou identifico que ela é uma coitada porque se vitimiza, ou identifico que ela não faz por merecer, ou identifico que ela deveria ser diferente, eu vou me medir da mesma forma. Aqui não é uma dica não, mas quer um conselho de um irmão, quer um conselho de alguém que ama vocês? Não julgue ninguém, porque todo julgamento atrai crenças limitantes. É o mesmo que eu digo, é como se eu estivesse dizendo em outras palavras. Aquilo que eu observo no outro, eu vou viver da mesma forma, porque se eu estou medindo o outro, eu coloco limite na minha relação. Quando uma pessoa está além daquilo que ela não quer viver, exemplo, quando eu estou além da escassez, quando eu estou além de um relacionamento abusivo, quando eu não faço mais parte disso, eu entendo, eu preciso sair disso, eu preciso viver outro tipo de vida, eu preciso viver outro tipo de padrão, eu não estou dando ouvido ao meu ego, e eu não estou dando ouvidos ao que as pessoas fazem, eu não estou dando olhos ao que as pessoas são, eu não estou tocando e nem sentindo aquilo que as pessoas vivem na vida delas. Deixe as pessoas ouvirem, deixe as pessoas verem, deixe as pessoas sentirem, deixe as pessoas tocarem. A vida do outro é a vida do outro. O conselho mais importante, a gente está aqui já falando sobre aquilo que a gente precisa para vencer. O conselho mais importante para vencer crença limitante é pare de julgar as outras pessoas. Em outras palavras, deixe as outras pessoas viverem a vida delas. Não é que sua mãe vive um relacionamento ruim que todas as outras pessoas do mundo vai viver. Essa não é uma verdade universal. Essa é a verdade da sua mãe. Essa não é uma verdade sua. Essa é uma verdade talvez do seu ego que construiu a partir de um julgamento, a partir da sociabilização, a partir dos seus entendimentos pessoais, uma crença limitante. Uma crença que vai fazer com que você viva relacionamentos assim, porque você colocou um limite. Como é que eu então passo desse limite, André? Eu quero romper com esse limite. Deixe as outras pessoas viverem a vida delas. Deixe as outras pessoas viverem a vida delas. Não tenha mais nenhum tipo de, ao observar, nenhum tipo de concordância nem de julgamento. Apenas respeite a vivência de cada uma dessas pessoas. Geograficamente, se o Brasil é assim, nem todos os brasileiros são. Ah, porque os Estados Unidos é assim. Ah, porque o Japão é assim. Ah, porque na China é isso. Ah, porque no Rio de Janeiro só tem ladrão. Quer uma crença limitante geográfica do Rio de Janeiro? Tem muita gente que tem. Eu vou no Rio de Janeiro e vou ser roubado. É uma crença limitante. Eu nunca fui. Eu falo, André, já fui. Mas tem gente que nunca foi. Mas vê, ouve, toca e sente situações onde as pessoas dizem, vê nos jornais, que tem arrastão, que as pessoas roubam.
Aí geograficamente coloca uma crença limitante. As pessoas, os cariocas são pessoas ruins, os cariocas são pessoas malandros, os da Bahia, né, os baianos são preguiçosos. Crenças limitantes, crenças geográficas. Nem tudo, apesar de estarmos inseridos, diz respeito a quem nós somos no todo. Deixe as pessoas viverem a vida delas e parem de julgar. É o conselho principal, a dica, o caminho principal para a gente vencer as nossas crenças limitantes. A vida dos outros é a vida dos outros. A nossa vida é a nossa vida. Eu não coloco medida, porque eu não estou querendo me sobrepor, eu não estou querendo me inferiorizar, eu não me acho melhor e nem pior do que essa pessoa. Então eu não conto nenhuma história para mim a respeito do outro. Eu conto a minha história. Ego, cala sua boca, nem todo mundo é assim. Ego, fica calado, porque nem todas as pessoas são assim. Ego, fica calado, que nem todos os brasileiros são assim. Fique calado, porque nem todos os cariocas são assim. Fique calado, porque nem todos os mineiros são assim. Fique calado, porque nem todas as mães são assim. Fique calado, porque nem todos os pais são assim. A verdade universal, quando se colocada perante a nossa verdade, da nossa crença limitante, a nossa verdade própria, o choque vai revelar aquilo que genuinamente a gente acredita. Então busque a todo momento a viver a vida sem colocar como algo que você vai tocar, ver, sentir e ouvir da vida do outro como uma verdade para a sua vida. É a vivência do outro, é a percepção do outro, é a perspectiva do outro. Ah, porque todo mundo dessa família é assado. Nem todo mundo dessa família é assado. Você pode fazer diferente. Você pode viver diferente. Olhando seu pai, achando seu pai fraco. Olhando sua mãe e achando sua mãe uma pessoa chata. Olhando seus irmãos e achando seus irmãos pessoas diferentes de você, no sentido de que você se coloca maior, você se coloca melhor. Isso é igualzinho. Se você limitou a vida deles a isso, exemplo, eu olho para o povo baiano e são preguiçosos. Você se limita a isso. Você está se limitando também, tomando posse de verdades que vai fazer com que as suas crenças coloquem limites sobre a sua vida. É o mesmo que dizer, eu não vou sair desse lugar. Eu vou me resignar nisso aqui. Se você limita a vida do outro apenas aquilo que você observa que ele é, você limita a sua vida apenas aquilo que o ego conta que você é. Quero saber se até agora faz sentido tudo que eu estou falando. Se tem alguma dúvida, eu vou abrir. Ontem não abri para dúvida e fui cobrado. Se tiver alguma dúvida, podem me perguntar. Jéssica falou assim, fique na sua ego, fica na sua ego. É exatamente isso. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Ótimo, ok. Se está tudo tranquilo, quem já está caminhando com a gente com esse mesmo entendimento, a gente entendeu o ego como uma substância que cria para a gente verdades, histórias mentirosas, né? Verdades, na verdade, são inverdades. Conta para a gente histórias que a gente não deve viver, conta para a gente conceitos, né? E traz conceitos que a gente não quer viver, mas ele está sempre lá, colocando e soprando nos nossos ouvidos algo que a gente ouviu, algo que a gente viu e sentiu como verdade. Então nós precisamos sobrepor, nós precisamos colocar por cima aquilo que a gente escuta do ego, aquilo que a gente ouve do ego. Primeiro ponto de tudo, nós não vamos fazer com que o ego suma nas nossas vidas. Nós somos seres humanos e cabe a nós dominar o nosso ego, porque o ego nunca some. Porque nessa vida nós não seremos perfeitos, o ego existe. E ele vai ser sempre alimentado por essa necessidade de ter razão, e vai ser sempre alimentado por essa necessidade de ser ouvido, de ser visto, como se ele dissesse assim, eu estou vivo aqui, eu me observe, me veja. A gente sempre vai olhar para o mundo como algo que falta, e não como o mundo sendo algo que precisa daquilo que a gente carrega. Anotem isso. Se eu tenho crenças limitantes, eu sempre vou olhar o mundo como algo que falta, como se o mundo tivesse faltando algo para mim. Quando eu rompo com as crenças limitantes, no mundo não falta.
Eu tenho que levar para o mundo aquilo que eu carrego. Eu tenho que deixar no mundo aquilo que eu sou. Eu tenho que deixar impresso no mundo aquilo que eu estou carregando como verdade absoluta. Nem todo mundo é assim, apesar de todo mundo achar que é. Eu sou diferente. Nem todo mundo é assim, apesar de todo mundo achar e perceber que é. Eu posso fazer diferente. Eu tenho total possibilidade de fazer diferente. Se o ego cria histórias, como é que a gente vai sobrepor a voz do ego? Como é que a gente vai contar novas histórias? Presta atenção sobre isso aqui. Criação. Nós precisamos criar coisas novas. Se o ego diz que só existe uma possibilidade, ou seja, só há uma possibilidade de ser homem, não prestando. Só há uma possibilidade de empreender, fracassando. Só há uma possibilidade de ser feliz em uma área. Só há a possibilidade disso ou de aquilo. Disso ou daquilo. Mas nesse momento, como a gente vai sobrepor? Com novas possibilidades. Anotem. Nós rompemos crenças limitantes quando a gente diz que o mundo é plenamente abundante, farto e próspero. Nós dizemos que o mundo não tem falta. Nós não sentimos falta de nada. Nós podemos e temos o poder de criar, porque nós somos, como filhos de Deus, recebemos também, assim, a essência dele, criadores sobre essa terra. Nós podemos criar. Se você criou a possibilidade de viver uma vida limitada, se você criou a possibilidade de viver só essa parte, só viver essa vida, se só sou assim, as pessoas só são assim, é isso, e fechou, acabou? Você tem possibilidade, você tem todo o poder agora, direito, de fazer diferente e de colocar novas histórias e de contar novas possibilidades. Por quê? Porque você é um ser pensante. Você tem consciência. Você pode criar. Você pode imaginar coisas agora, como se eu te pedisse agora, feche os olhos e imagine um oceano. Você está imaginando um tanto de água. Imagine uma montanha bem alta. Você está imaginando agora uma montanha bem alta. Imagine neve. Você está olhando agora. Imagina uma montanha com neve. Você está imaginando agora uma montanha branquinha, carregada de neve. Então, tem possibilidade. É possível contar novas histórias. É possível imaginar coisas. Nem todo mundo é assim. Você pode dizer para você. Apesar de estar numa geografia, apesar de estar numa sociedade, apesar de todo mundo entender que é isso, eu sou assado. Apesar de todo mundo entender que é assim, eu sou diferente, eu faço de outra forma. Eu tenho possibilidade de criar, porque eu sou filho de Deus, Ele é criador, eu também sou. Eu sou 100%. Se eu criei para o mal, se eu criei para me limitar, eu sou 100% responsável para criar e por criar novas possibilidades e realidades novas para a minha vida. Eu sou totalmente responsável, 100% responsável para criar novas possibilidades. Como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Não queira ter razão. Pare de julgar as pessoas. Deixe as pessoas viverem a vida delas. Não se sinta superior, nem tente querer sobressair ninguém. Não julgue ninguém e não queira ter razão perante a vida. A verdade não está em mim como se dependesse de mim. A verdade é uma pessoa. Não queira ter razão. Crie coisas novas a partir daquilo que Deus te deu como presente de vida, a partir da imaginação. Imagine agora, coloque imagem sobre essas possibilidades. Se o que limita a sua visão sobre aquilo que você vê, se o que limita aquilo que você ouve, sobre aquilo que você está sendo exposto àquilo que é contado como verdade, se aquilo que te limita a partir daquilo que você toca, se aquilo que te limita a partir daquilo que você sente, você pode contar coisas novas e novas possibilidades a isso. Se você vê somente na sua área amorosa a possibilidade de ser feliz, você pode ver na sua área financeira a possibilidade de ser feliz. Como isso? Quando o ego cala a boca em todas as áreas da nossa vida. André, mas tá difícil romper isso. Eu estou limitado nisso aqui, eu tenho uma crença limitante. Você está julgando alguém. Você está querendo se sobressair a alguém. Você está querendo ter razão sobre algo. Se existe crença limitante, existe crença que me liberta. Se existe crença que me limita,
Existe crença que me faz romper. Existe crença que me faz passar. O ego vai doer demais nessa hora, porque o ego, sendo essa substância que faz parte de mim, ele sempre vai querer ter voz. Uma tentativa de me autopreservar. Não realiza esse sonho não, porque vai que você se perde. Não faz isso não, você vai deixar de ter razão sobre aquilo que você viu, sobre aquilo que você ouviu, sobre aquilo que você sentiu. Mas é possível a gente todos os dias dominar o nosso ego contando novas histórias para ele. Ego, você viu isso? Você ouviu isso? Você sentiu isso? E você talvez tocou nisso. Mas essa não é a sua verdade. A verdade é aquilo que Deus diz ao meu respeito e aquilo que Ele conquistou por mim. Se Jesus me mostra, biblicamente, da mesma maneira que eu vou medindo as outras pessoas, eu vou ser medido, eu posso fazer o contrário e dizer que eu não vou medir mais ninguém para não ser medido e nem limitado dos meus sonhos e dos meus desejos. É a abundância de Deus revelada no mundo fisicamente a partir daquilo que eu creio. Se eu sou 100% responsável por aquilo que eu creio, a partir do momento que eu creio que eu vou atrair só coisas ruins, e eu vou atrair mesmo, a partir do momento que eu entendo que só isso existe para a minha vida, a escassez, a fome, a inveja, a cobiça, o relacionamento ruim, a falência, e isso é revelado na minha realidade, se eu sou 100% possível e responsabilidade de criar isso, eu tenho 100% de responsabilidade de criar coisas novas, porque eu tenho imaginação. Eu não julgo mais ninguém, eu não quero me sobressair mais a ninguém, e eu não quero em hipótese nenhuma ter razão sobre a vida de alguém, e nem mesmo sobre a minha vida. Esqueça as suas razões, esqueça os seus julgamentos, esqueça a sua tentativa de sobressair, que o seu ego vai ser dominado. A sua crença vai ser quebrada. O limite vai ser rompido. Você vai abrir novas possibilidades. Você não está limitando mais a vida de ninguém. Você deixa de limitar a sua vida. Você não está querendo sobressair mais a ninguém. Você deixa de ser uma pessoa... Qual é a palavra que eu usei? Quando eu quero sobressair? Quando eu me desprezo? Quando eu me autodesprezo. Quando eu deixo de ter razão, eu encontro a verdadeira verdade. Ficou redundante, mas é isso. Que existem verdades no coração carregando. Todo mundo tem uma verdade. Mas quando eu deixo de querer egoicamente, de ter razão, de ter essa minha verdade carregada, eu encontro verdadeiramente com a verdade abundante de Cristo. Com a verdade abundante de Jesus. Não passar por portas novas porque vivenciamos coisas negativas no passado nos trava em uma geografia limitada? Vou ler de novo para entender. Moabe. Não passar por portas novas porque vivenciamos coisas negativas no passado, entendi. Nos trava em uma geografia limitada? Sim. Principalmente se você estiver em um lugar onde as pessoas conversam socialmente e dizem que esse lugar é um lugar assim e um lugar assado. Ou seja, muitas vezes, para a gente romper com as nossas crenças, geograficamente, não necessariamente saindo do lugar, mas geograficamente, numa questão ampliando mentalmente, eu preciso sair desse lugar. Eu estou falando de uma questão emocional também, ou física. Eu me mudo, a crença se rompe. Se eu tenho crença limitante de que eu não consigo ser merecedor de visitar lugares específicos, restaurantes bons, de ter boas pessoas para relacionar, para ter amizade, eu venço essas crenças quando eu vou fisicamente, geograficamente, quando eu piso, quando eu olho, quando eu ouço, quando eu sinto. É possível, olha, tem possibilidade, tem novidade, sempre tem novidade de vida. Nada é aquilo que eu acredito, nada é aquilo que eu tinha como verdade. O mundo é abundante, o mundo é próspero, o mundo é sempre carregado de novidades. O mundo é sempre movido a novidades, movido a coisas novas. Pessoal, até aqui tudo bem? Se tiver alguma pergunta, Moab, eu espero ter respondido a sua pergunta, porque sim, é possível. As nossas crenças vêm daquilo que a gente passa, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente escuta. Se você passou por um momento negativo, quero dizer que essa situação não te criou uma crença limitante. Você já tinha, só trouxe a realidade. Nenhuma situação na minha vida, perguntando alguma coisa?
Nenhuma situação na minha vida vai fazer com que eu tenha uma crença. A crença já existia, a situação só trouxe. A crença já existia. Exemplo, eu via isso na minha mãe, esse tipo de comportamento, eu via isso no meu pai, e eu finjo para mim que eu não tenho essa crença. Aí eu atraio e vivo a mesma coisa, eu repito as mesmas coisas, eu vejo no meu pai, eu vejo na minha família, eu repito as mesmas coisas. Eu já tinha, só trouxe à tona. Essa crença já existia, eu só trouxe a realidade. Porque presta atenção, gente, nós somos 100% responsáveis pela criação e formação da nossa realidade. Como que é isso, André? De onde vem esse entendimento? Presta atenção. Se nós estamos aqui caminhando para um autodesenvolvimento, para um autoconhecimento, para a gente romper com as nossas crenças, para a gente fazer com que o nosso ego seja dominado, se eu quero uma nova realidade, eu estou dizendo então que eu estou criando essa. Se eu quero viver uma novidade de vida, eu estou dizendo que eu estou criando essa que eu estou vivendo, e eu posso criar outra. Então conte para você as novas possibilidades que a vida apresenta e que a vida mostra, ouvindo coisas novas, vendo coisas novas, sentindo coisas novas e tocando coisas novas. O ego é dominado com isso. O ego é dominado quando eu experiencio coisas novas. Quando eu vejo coisas novas, quando eu escuto coisas novas, quando eu deixo de ouvir sofrência que faz com que as minhas crenças sejam cada vez mais limitadas nos relacionamentos. É porque todo mundo trai. Quem eu amo não me quer, e quem me quer não vou querer, essas coisas. Eu vou ouvindo coisas novas que vai alimentando a minha imaginação para o mundo, abrindo a minha mente para aquilo que é pleno, para aquilo que é abundante, para aquilo que é próspero. Eu vou mudando a minha forma de pensar, eu vou mudando a minha forma de agir, eu vou deixando de limitar a vida dos outros, eu vou deixando de limitar a minha vida, eu vou me abrir a coisas novas, eu crio novas crenças que não me limitam. Crenças que agora me fazem romper, me fazem ter liberdade. Ok, gente? Caminhando para o final, tem alguma pergunta? Eu já estou finalizando e aberto agora para as perguntas. Sabrina está dizendo assim, que lindo isso. É lindo. Isso é lindo. É lindo porque quando eu entendo que eu sou criador da minha realidade, está parecendo que eu estou querendo mostrar esse quadro aqui do leão, mas não é não, gente, é porque o suporte aqui, depois eu mostro pra vocês, é todo improvisado. É lindo, Sabrina, porque quando eu entendo que eu tenho responsabilidade sobre a minha realidade, eu posso ter uma nova, eu posso modificar, eu posso trazer coisas novas. Se eu não limito mais ninguém, se eu não quero ter razão com nada, se eu respeito a vivência do outro, se eu respeito a história do outro, se eu respeito a geografia do outro, eu me abro para as possibilidades do mundo. Tudo começa na mente, os resultados falam a verdade, exatamente, Mirna, tudo começa na mente. É lindo e libertador, porque toda crença que liberta necessariamente precisa despedir da crença que limita. Toda crença que vai me limitando, eu preciso me despedir para essa crença nova que vai me ser aberta, me liberte. Nós temos sonhos, nós temos vontades, nós temos desejos, e a gente sabe, deseja genuinamente, assim, ardente no nosso coração, em alcançar, em viver, em glorificar a Deus. A gente quer dizer então, se a gente não está vivendo agora, é porque a gente está em processo. Então a gente está fazendo com que aquilo seja uma cocriação daquilo que já é liberado. Um novo entendimento. Se eu sou responsável, 100% responsável, isso tem que fazer, eu tenho que jogar isso assim na mente de cada um de vocês, tem que fazer parte. Eu sou 100% responsável pela minha realidade. Se eu sou responsável por isso, além de ganhar autorresponsabilidade, responder pelos meus atos, eu vou dizendo que tudo aquilo que eu construo dos meus pensamentos, daquilo que eu falo, daquilo que eu sinto, daquilo que eu toco, daquilo que eu vejo, modificam a minha realidade. Então eu me abro a possibilidade. Eu conto. Tem novidade. É possível fazer diferente. É possível fazer coisa nova. Se o Silméia perguntando, amanhã tem continuidade? Tem continuidade.
Live todos os dias, segunda a sexta, às 21 horas. Só quarta, às 21h30. A live vai ficar salva. Por pouco tempo, viu, gente? Eu vou deixar essa live salva por pouco tempo. Por pouco tempo. Eu vou deixar a live salva. Minha crença limitante diz pra mim, ele sim, quis sim mostrar o leão. Ô, André, eu não quis não. É porque tá carregando e se eu tirar aqui vai cair tudo. Então, fiquem com o leão. O leão pelo menos é bonito. Se abra, André, abra sua mente para todas as possibilidades. Você está dizendo que eu quis sim, então não me julgue. Liberte-se. Não quis. Gente, não tem pergunta, nós vamos finalizar, mas recapitulando, para quem ficou até aqui, final, quem chegou agora, para pegar tudo que eu falei. Nós estamos na construção daquilo que a gente é realmente, e como eu disse ontem, na verdade é uma desconstrução, porque na essência nós já somos quem nós somos, nós só estamos nos lapidando. Então nós estamos nessa desconstrução do nosso eu, caminhando para fazer com que o nosso ego cada vez mais tenha menos importância na nossa vida, sem dar razão, sem dar julgamento às outras pessoas e sem dar voz a ele. Então nessa construção do nosso eu verdadeiro, nessa nossa construção da nossa autenticidade, que na verdade é uma desconstrução, porque nós já somos, nós entendemos que a nossa crença, que as nossas crenças limitantes, aquilo que nos limita, é tudo aquilo que a gente enxerga no outro e limita no outro, seja socialmente, seja geograficamente, ou seja de uma forma pessoal. Eu observo o outro, eu julgo o pessoal dele, eu observo e eu julgo a sociabilidade dele, eu observo e julgo a geografia dele. Isso vai também me limitar, geograficamente, pessoalmente e socialmente. Nessa construção dessa mentira que o ego contra dessas crenças, nessa nova realidade eu preciso criar novas possibilidades. E só é possível criar novas possibilidades quando eu conto coisas novas para mim e para a minha vida. Quando eu conto coisas novas para o ego, dizendo, não é assim, essa é uma vivência dessa pessoa, isso é o que ela vive e é uma questão que é dela. Quando eu começo a separar o que é meu do que é do outro, eu abro as possibilidades para as novas crenças que me libertam, ao invés de me limitar. Conte coisas novas para o seu ego, conte coisas novas para você, veja coisas novas, ouça coisas novas, ouça coisas boas, sinta coisas boas, toque coisas boas, para você ter experiências e imaginação necessária para criar coisas novas. O ego é vencido, o ego cala a boca, o ego fica na dele, o ego deixa de ter importância quando eu abro possibilidades para aquilo que antes tinha razão, para dizer que a razão não está comigo. Existem crenças tão fixadas em nós, exemplo, o povo de Deus o chama de nação, mas se comportava como escravos. Verdade, Moab. Ótimo exemplo. Uma crença geográfica, social, e que as pessoas tinham como pessoais. Vou repetir de novo, porque estou finalizando. Crença é tudo aquilo, além daquilo que eu construo, né, do julgamento, daquilo que eu toco, sinto, na vontade de ter razão, mas crença me limita socialmente, crença me limita pessoalmente, crença me limita geograficamente. Que chave poderosa, glória a Deus, é isso mesmo, muito bom que vocês estão e que vocês estão caminhando para essa desconstrução do eu. Opa, Mas parece farmacêutico. Ah, tá. Não parece nem caixa farmacêutico. Gilberto Moraes. Não tem caixa Gilberto Moraes? Abriu alguém. Enfim. Gente, eu vou ter que encerrar porque chegou alguém aqui sem eu querer. Mas já falamos o que tínhamos para falar. Ok? Até amanhã. Amanhã, na nossa live das 21 horas, nós vamos falar sobre o desenvolvimento da nossa autoestima. Ok? Até amanhã. Beijo, fique com Deus e até a próxima. Eu vou deixar salva.